eu disse no início, a universidade é o espaço onde a gente tenta buscar, na sua especificidade, a leitura da realidade. Enquanto o Victor falava, eu lembrava do Bobbio, o liberal, cientista político italiano, que num livro, dizia que era importante não perder a memória da história e essas demarcações que vêm desde Napoleão, do que é uma determinada perspectiva de sociedade e outra. De outro lado, também a fala do Victor lembra um pensador, Rancière, que diz o seguinte, que política é o embate, a luta daqueles que estão fora dos direitos para pôr na agenda os seus direitos. Por exemplo, nós temos aqui nessa universidade o programa de cotas. O programa de cotas não é a gratuidade da universidade, é fruto de um movimento polêmico, com dissenso, mas uma luta de uma parte da sociedade, e eu tenho alunos à noite, a maior parte deles estão na universidade, assim como eu estive na universidade por um desvio padrão, estão ali porque fizeram as suas lutas. E por isso que hoje nós estamos aqui na universidade ouvindo com atenção e querendo aprender como doutores, acadêmicos, não doutores, porque tem muito doutor que às vezes, como eu disse, pode ser analfabeto político. E agora então nós queremos ouvir também o João Pedro Stedler, economista, que tem feito análise da nossa realidade, e a universidade, com muito respeito, quero ouvi-lo no tempo mais ou menos 40 minutos, para depois a gente abrir ordenadamente, com respeito do que uma casa acadêmica merece. Fazer um debate acadêmico de ideias, aqui ninguém tem medo do dissenso, aqui só não se atura o desrespeito. Então, porque essa é uma casa pública e por isso aberta. Aqui entra todo mundo, mas entra como você entra dentro de uma casa, tem que ser respeito. Então, nós vamos ouvir e peço por gentileza que não interrompam os conferencistas. Obrigado. João Pedro. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Boa noite. Se me permitirem, vou falar sentado. Agradeço lisonjeado o convite dos companheiros que se articulam no laboratório de pesquisa dessa universidade. Tenho acompanhado que vocês fizeram um esforço contínuo de todo mês convidar pessoas da sociedade brasileira para vir aqui na universidade trazer reflexões da situação do nosso país. Eu aceitei de bom grado o convite e depois me mandaram aqui o tema. E eu disse aos nossos interlocutores que a situação do Brasil é muito mais complexa do que nós tratarmos apenas do tema da reforma agrária, assim como o companheiro da moradia não se ateve aos problemas apenas da falta de moradia nesse país. Então, lamento se alguém veio aqui para ouvir sobre a reforma agrária, mas eu vou preferir ficar na outra parte do tema, que é o tema dos horizontes e dos desafios para o nosso país. Porque a reforma agrária, nos seus entendimentos, ela tem dois aspectos, Gaudêncio, que você conhece muito bem, até por origem familiar, já que somos meio primos e nos criamos na mesma realidade lá do nosso querido Rio Grande. Há um aspecto da reforma agrária que são os conflitos sociais que eclodem
em função do agravamento das contradições da concentração da propriedade da terra. E esses conflitos vão aumentando nessas contradições, como o companheiro descreveu, das populações indígenas, das populações quilombolas e do sem terra, que não tem terra para trabalhar. Mas esse é um aspecto emergencial da questão agrária mais ampla, que é aquilo que eclode conflitivamente e que, lamentavelmente, é o que mais aparece na imprensa. E há um outro aspecto da questão agrária, que é, então, um projeto de mudanças estruturais da propriedade fundiária da nossa sociedade. Houveram vários tipos de reforma agrária nos últimos 2 séculos. Quase todos os países do hemisfério norte fizeram reformas agrárias, que nós chamamos de reformas agrárias clássicas. Porém, aqui no Brasil, a reforma agrária como um projeto de organização da produção agrícola e da propriedade fundiária, ela está bloqueada pelas circunstâncias históricas que a sociedade brasileira está vivendo agora, que é o que eu vou me referir. Então não tem sentido nós ficar discutindo o que seria um projeto ideal de reforma agrária, ou qual o projeto que o MST defende de reforma agrária para o país, em um contexto histórico que as reformas estruturais estão bloqueadas por falta de um projeto hegemônico de país. Por outro lado, na composição do governo Dilma, nós tivemos até um pouquinho de sorte, porque, talvez ao contrário, inclusive da Moradia, que pegaram o caçado, nós lá no campo, e apesar da Cátia Abreu, que não vale um tostão furado, não representa nem a sua classe, é uma espécie de lumpen latifundiária, nós temos pessoas comprometidas com o povo à frente do MDA. Então nós temos confiança de que o Patrus Ananias é um homem de bem, é um homem que tem consciência da realidade agrária do país e que, portanto, pode ser um aliado na resolução dos conflitos emergenciais que estão aflorando na sociedade brasileira. Bem, dito isso, para justificar por que eu não vou ficar no tema, vamos ao que interessa, que é a situação do nosso país. E queria fazer uma abordagem que é muito mais histórica e, claro, um pouco influenciada pelo economês, que é o meu desvio de formação acadêmica. Nos últimos décadas, que a maioria de nós que estamos aqui vivemos, a sociedade brasileira, ela formou blocos sociais que conseguiram ter hegemonia na sociedade para implementar determinados projetos econômicos e sociais. Então nós tivemos a década de 90 até 2002, que houve uma hegemonia de uma aliança entre o capital financeiro, os grandes bancos, as empresas transnacionais e uma parcela grande da burguesia brasileira, que criaram uma unidade
em torno do projeto do neoliberalismo. O neoliberalismo foi um programa que expressava as necessidades desse bloco, que teve hegemonia na nossa sociedade, cujo representante maior foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Bem, felizmente e infelizmente, como tudo na vida é dialético, para cada ação há uma contradição. Os problemas para o povo brasileiro decorrentes daquele modelo neoliberal, que vigorou durante 15 anos, agravaram a situação de vida do povo. E o povo, embora derrotado politicamente no seu projeto histórico, compreendeu que havia necessidade de derrotar o neoliberalismo. E essa compreensão política foi expressa na vitória do Lula de 2002. Porém, a vitória do Lula de 2002 não foi porta-voz do projeto da classe trabalhadora que era explicitado em 89 na forma do Programa Democrático Popular. Portanto, o projeto da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora era a hegemonia conquistada nas ruas contra a ditadura militar, foi derrotado nas eleições de 89. E quando Lula volta a ganhar as eleições em 2002, a vitória eleitoral não era expressão daquele Programa Democrático Popular, mas foi expressão de uma outra aliança de classe que criou uma certa hegemonia política na sociedade, que permitiu não só ele ganhar as eleições, mas implementar um novo programa econômico. E o novo programa econômico representou, então, uma aliança meia transgênica, porque ela fez uma aliança com classes muito heterogêneas. Então, ao redor da vitória do Lula, estavam presentes setores do capital financeiro. Lembre-se que o Meirelles é presidente mundial do Banco de Boston, virou presidente do Banco Central. Havia setores da burguesia industrial, havia setores da burguesia comercial, da burguesia agrária, Roberto Rodrigues. Mas também havia representantes da classe trabalhadora e dos mais pobres desse país. Essa foi a aliança que se produziu, que representou uma enorme força, que chegou ao ponto que o Lula teve 80% de respaldo na sociedade brasileira. E essa aliança permitiu, então, que se implementasse no país um programa que agora nós estamos chamando de neodesenvolvimentismo, porque ele se contrapunha ao neoliberalismo e, ao mesmo tempo, procurava desenvolver um processo em que todas as classes ganhavam. E é isso que dava sustentação ao Lula. E esse programa se baseava fundamentalmente na possibilidade do crescimento da economia pela indústria. Então, durante o período Lula, houveram enormes investimentos na indústria, seja via BNDES, seja recursos públicos, seja do setor privado, que, se contrapondo ao neoliberalismo, voltou a investir no setor produtivo, em vez de deixar o dinheiro só a juros ou mandar para o exterior. E esse crescimento da indústria foi o que permitiu, dialeticamente, que a classe trabalhadora também ganhasse, porque aumentou o nível de emprego
e aumentar o nível de emprego, aumenta a renda familiar. Se você tem na casa só uma pessoa que trabalha, de repente passam a trabalhar 3, há uma renda familiar que aumenta e isso ativa o consumo e melhora as condições de vida dentro de casa. O segundo pilar era retomar o papel do Estado, porque os neoliberais odeiam o Estado. Eles dizem que tudo é o mercado. O mercado que dirige a economia, o mercado dirige as pessoas, o mercado soluciona os problemas. E o mercado é um fetiche, ele não existe. Foi uma invenção ideológica que os capitalistas fizeram para não dizer a vontade dos capitalistas. Então, eles dissimulam para a população que se eles dissessem a vontade dos capitalistas é essa, todo mundo entenderia quem é que tem vontade. Então eles dissimulam dizendo é o mercado. Bem, e o terceiro pilar era a distribuição de renda, que foi feita fundamentalmente através do aumento do emprego, que nós chegamos a estar próximo de 17% no Fernando Henrique, e com o Lula caiu para até 5%, que numa sociedade capitalista é quase uma situação de pleno emprego, porque o capitalismo por si só ele tem uma lógica de rotatividade do trabalho, então naturalmente sempre ficam 5% da população economicamente ativa desempregada, ou rotando, né? Então a política de distribuição de renda ela foi importante pela via do emprego e sobretudo pela via do aumento do salário mínimo, que trouxe junto com ele o aumento dos benefícios da Previdência. As políticas complementares, compensatórias, da Bolsa Família, que muita gente critica, do ProUni, das cotas, elas são políticas marginais na distribuição de renda, porque elas não afetam o grosso da riqueza produzida. Bem, chegando então mais próximo, que é o objeto do nosso debate, dos dias de hoje. Esse modelo do neodesenvolvimentismo esgotou a sua possibilidade de continuidade quando a economia brasileira entrou em crise. Ora, se a economia não cresce o emprego, não cresce a riqueza e não é possível distribuir entre as classes. Então, houve um bloqueio do modelo. E isso já começou a aparecer independente da vontade do governo nos últimos 2 anos do mandato da Arthur. E o efeito do rompimento dessa hegemonia já apareceu nas eleições de 2014, quando parte dos partidos que expressavam certas classes saíram dessa composição, tanto pela direita, como o PP e o DEM, quanto pela esquerda. A Marina era ministra do Lula, na Dilma foi proposição. E assim outros exemplos que aqui não vem ao caso. O que é importante nós entender é que o modelo se esgotou e isso trouxe como consequência o esgarçamento da aliança das classes. Bem, foi passando o tempo e nós chegamos agora, em 2015, a uma situação grave que estamos vivendo agora, porque a sociedade brasileira não tem nenhum bloco das classes sociais que consegue ter hegemonia para implementar um projeto. Então, a sociedade brasileira não tem um projeto que possa indicar o futuro. E a ausência de projeto se torna ainda mais grave numa perspectiva histórica, porque nós estamos vivendo os últimos 2, 3 anos, e a perspectiva de continuidade, de uma grave crise na sociedade brasileira. Crise é quando tu não sabe para onde ir. Crise é quando aquilo que estava funcionando parou. Tu está indo com o táxi, como estava vindo hoje, o motorista pediu
desculpa, o motor pifou. Deu crise no meu táxi. Eu tive que descer e procurar outro. Entenderam? Então a economia brasileira está em crise. Por que está em crise? Porque alguém decidiu? Claro, os capitalistas não querem entrar em crise, eles querem continuar ganhando dinheiro. O governo não quer entrar em crise, os trabalhadores não querem entrar em crise porque eles perdem emprego. Mas por que ela acontece? Por causa da natureza da nossa economia, que é uma economia totalmente dependente do capital estrangeiro e do capitalismo internacional. Coisa que a Dilma deveria ter estudado melhor no Unicamp. Porque os limites de um governo no sistema capitalista são muito limitados, para ser redundante. Ou seja, o poder econômico real na sociedade é dos capitalistas, é do capital, não é do governo. Ah? Que digam os gregos, ou que digam a Merkel. Quem manda lá na Alemanha é as multinacionais alemãs e o Banco Central Europeu. Ela só é porta-voz. Bem, então a nossa economia é uma economia periférica, totalmente dependente das nuances do capital internacional, e entrou em crise há 2 anos. Os capitalistas mais espertos, na crise, em vez de investir na produção, correm para o mercado de especulação e aplicam o dinheiro em juros, que é um dinheiro mais garantido. E infelizmente o Brasil pratica as mais altas taxas de juros do mundo. Nem no inferno se pratica taxa de juros. Eu tenho o correio eletrônico do Demo, que de vez em quando eu escrevo para ele qual foi o último direitista que chegou lá. E ele me disse, não, essas taxas de juros nem aqui. Aqui ele disse é o padrão europeu, já que a maioria dos frequentadores do inferno são europeus. Bem, brincadeiras à parte, não presta atenção. Então há uma crise econômica por falta de investimento produtivo. E sem investimento, está aí a professora que sabe, dona Laura, pergunte depois para ela, não há economia que cresça. E os investimentos no Brasil estão parados, seja do setor público, seja do setor privado. Segundo nuance da crise, é uma crise social, que vou poupá-los das exemplos que o Vitor já falou. Os problemas que a sociedade brasileira vem acumulando pelas perversidades do capitalismo e pela falta de investimento público que ele relatou e que as manifestações de junho de 13 denunciaram, continuam a ter. A única coisa é que elas não aparecem no jornal porque para a burguesia não interessa publicitar os problemas do povo. Então eles ficam quietos, nem a Globo fala que tem 10 milhões ainda de déficit de moradia. Porque se a Globo começar a falar que tem 10 milhões de déficit de moradia, justifica as ocupações deles e exige que o BNDES bote dinheiro no programa Minha Casa Minha Dilma. Então, para a burguesia não interessa publicitar os problemas do povo. Se a burguesia publicitasse, eu vi um programa em 2 anos, feito acho pelo Carlos Barcelos, de que o povo brasileiro vai trabalhar, vira sardinha lá e gasta 2h40 e ainda paga a maior tarifa do mundo comparado ao salário. Eles não podem denunciar isso, porque isso obrigaria o BNDES a investir em transporte público e não na multinacional Volkswagen, Ford, Chevrolet, que é o que fizeram nos últimos anos, no transporte individual. E na educação, já que estamos numa universidade, não vou ensinar o padre a rezar a missa. Todos os anos, 8 milhões de jovens fazem o Enem para disputar 1.600.000 vagas. E os outros 6.400.000, não há cota que resolve. Nem ProUni, nem nada. Os 1.600.000 não. Tem as cotas e o ProUni, inclusive o Profies, como é que é mesmo? Bem, então nós temos a cada ano 6 milhões de jovens querendo entrar na universidade, são barrados. E o que nós vamos dizer para esses 6 milhões? Volte o ano que vem tem mais 8. Entra para o MTST, não, o cara não quer casa, o cara quer estudar. Entra para o MST, não, o cara não quer terra, o cara quer estudar. E tem o direito de estudar. Hoje o
que os nossos mestres aqui da filosofia da educação sempre nos ensinaram. Só o conhecimento liberta verdadeiramente as pessoas. Por isso que é tão nojento ver demonstrações de ignorância. Todo mundo fica enojado quando um que outro se manifesta de maneira ignorante. Porque o conhecimento é que é libertador. O conhecimento é que eleva nós de deixar de ser bicho e virarmos seres humanos. Tá? E é essa defesa incontundente que nós temos que fazer. Que todos os jovens têm direito a entrar na universidade. E fazer mestrado, fazer doutorado e assim sucessivamente. Bem, então nós temos uma crise social latente que amanhã depois vai estourar. Espero que seja o IBTCT que dirija, que seja a esquerda. Porque pode ser também revoltas espontâneas que depois não dá em nada. Não? Vocês se lembram quando os jovens de Madrid acamparam durante meses, 200 mil na Praça do Sol? Desorganizados, sem líderes, não deu em nada. Nem emprego, nem casa, nem universidade, nem partido. Não souberam organizar nada. Os jovens da Espanha de 5 anos atrás foram bundões. Porque no fundo, se me permitir, eles eram apenas resultado do neoliberalismo. E o neoliberalismo tinha ensinado para eles que as soluções eram individuais. Então eles se juntaram na praça, mas só eu decido por eu. Não pode ser voto, não pode ser assembleia. Então você vai morar em que sociedade se você não aceita as regras do jogo? Não? Nós, como esquerda, a esquerda, a direita não precisa se preocupar. A esquerda tem que fazer trabalho de base com esses setores sociais que estão enfrentando graves problemas, seja na moradia, no transporte público, na juventude. Bem, sigo. Vou descontar o tempo que vocês me atrapalham. Nós temos uma terceira crise, que é a crise política. Que essa está todos os jornais. O Vitor também deu 10 exemplos aí. Mas, mais além da evidência da corrupção dos políticos, do nojo que a população tem pelos políticos, e vocês já viram as pesquisas de opinião, né? Em primeiro lugar aparece a Igreja Católica, 53%. Depois vem as Forças Armadas, 51%. Depois vem não sei quem, OAB 18%. Aí 0,1% do povo brasileiro confia nos políticos. Então, nós vamos procurar por aí. Quem é o 0,1? Né? Que ainda acredita nos políticos. Mas mais do que nós falar mal deles que temos direito, a gravidade da crise política é que as empresas sequestraram a democracia. E os eleitos não expressam mais a vontade dos eleitores. Duvido, pode fazer pesquisa, vou poupar tempo aqui. Quem que se lembra em quem que votou para o deputado federal? Nada. Só um voto ideológico, claro. Mas o povão, vão lá no metrô e perguntar: quem você votou para deputado federal? A maioria de vergonha vai dizer: votei nulo. Não vai lembrar. Bem, então a gravidade da crise política é que o sistema eleitoral brasileiro caducou. Do jeito que ele está, ele não consegue mais que a população se sinta representada. E isso é grave, porque isso quebra a institucionalidade da política. Bem, então temos aí 3 crises. São raros os momentos da história do Brasil e de outra sociedade qualquer que se juntam. Às vezes tem uma crise econômica passageira, como foi em 2008, mas o Lula tinha hegemonia, então tirou de letra. Outra vez tem uma crise social, tá? Mas não se transforma. E assim sucessivamente. Mas agora nós estamos diante das 3 crises ao mesmo tempo. E isso é a gravidade. Diante da situação grave, para sair da crise que afeta toda a sociedade brasileira, nós temos que
construir projetos hegemônicos que apontem para soluções. E a confusão que nós estamos assistindo na imprensa e na universidade e por todo lado, nos sindicatos, é porque não há nesse momento, em nenhuma das classes, unidade de um projeto de saída para as crises. Na burguesia, na classe dominante, eles estão divididos, para nossa sorte. Tem um setor mais poderoso do capital financeiro e das transacionais que querem a volta do neoliberalismo como solução. E escrevem isso. Eles dizem, realinhamento da economia brasileira aos Estados Unidos, uma nova ALCA. Escrevem a volta do mercado e diminuir o papel do Estado. Teve um idiota que esses dias escreveu no Valor: a sociedade brasileira não cabe no orçamento. Entendeu? Ou seja, eles querem dizer o quê? O dinheiro público é só para mim. Vocês, a senzela, esperem uma outra oportunidade histórica. Bem, e eles querem a corta dos direitos trabalhistas. Todos os dias fazem isso. Por quê? Porque eles entendem mais de Marx do que nós. Não é por nada que o Delfim Neto é o maior estudioso do Marx. A maior biblioteca de Marx no Brasil está na casa do Delfim Neto. Tomara que ele dê para a USP, porque ele não tem herdeiro. Quem sabe se a viúva ou viúva vai vender para alguém. Bem, e então eles sabem que para a burguesia recompor a taxa de lucro no período de crise, ela tem que diminuir o custo da mão de obra. E aí aumenta o lucro de novo. Então eles estão divididos. Um segundo setor da burguesia produtiva, essa turma que mamava no BNDES, também não sabe o que fazer. Porque eles não querem o neoliberalismo. Esses dias eu fui falar lá com o Wesley Batista, dono da Friboi, por outros problemas nossos. E ele disse, não, eu estou apavorado com a crise, porque se diminuir o salário como está vendo, a turma vai parar de comer carne. E eu ganho dinheiro vendendo carne. E eu quero que o povo brasileiro come carne. Né? E dá Friboi. Né? Para isso eles já compraram meia Globo, né? Para fazer propaganda para eles. Bem, então há um setor da burguesia produtiva que ganha dinheiro no mercado interno e não quer voltar para o neoliberalismo. E muitos deles, na eleição passada, iam lá e diziam, volta Lula. Porque sonhavam com a repactuação daquela aliança de classe. E um outro setor da burguesia brasileira, que eu acho que é minoritário, de uma classe média reacionária, pedante, burra, fica aí nas ruas dizendo que a solução é impeachment, que é o golpe. Qualquer cidadão que circula na universidade poderia ter uma resposta melhor. Diante dessas crises que eu estou relatando, que estão nos jornais, o que mudaria trocar presidente? Nada. Ao contrário, gera uma crise a mais que é institucional, porque daí quem é o cara que vai mandar? Vai botar o Temer, vai botar o Cunha, que é réu e tem que devolver 100 milhões. E ele diz que está fazendo um acordo, só aceita ser preso se for na Suíça. Bem, então, a saída do impeachment e do golpe é uma saída burra, felizmente, de um pequeno setor da burguesia, que é essa classe média profissionalizada mais burra, que foi às ruas em abril e agosto, mas que nunca aumenta o número, porque só são aqueles mesmo. Aqui eu quero fazer um parênteses. Se a burguesia tivesse unidade de projeto para enfrentar a crise, eles já tinham derrubado a direita. Porque, embora o companheiro disse certo, a questão do impeachment não é uma questão jurídica, é uma questão política. Mas a decisão política depende de uma hegemonia da classe dominante da sociedade, que eles não têm. Então, a Dilma não é que está salva pelos rumores do Cunha. A Dilma está salva porque a classe dominante no Brasil não tem unidade. E, portanto, não sabe o que fazer diante da crise.
Bem, evidentemente que como a luta de classes acontece todos os dias, até nessa sala, a burguesia vai botando o seu projeto nos espaços que ela tem hegemonia, para dizer, a solução é o neoliberalismo, a solução é o neoliberalismo. Então ela bota essas ideias na Globo, na novela, nos jornais noticiários, bota essas ideias no judiciário. Quem é o Sérgio Moro? Moralmente, inclusive, não tem moral nenhuma para decidir o cara que ganha 77 mil num país que a salário mínimo é 758, tem moral para decidir o quê? Bem, e é por isso, mas ele é influenciado, a mulher dele é advogada do PSDB, ele é influenciado, pelo menos eu acho, em casa, né? Para evidenciar apenas os erros do PT. E os do PSDB, nada. E os do PP, nada. Como se a crise política fosse um problema de corrupção. E a crise política, companheiros, não é um problema de corrupção. É o sistema eleitoral brasileiro que é corrupto. Claro que aqueles diretores da Petrobras que roubaram, para eles pessoalmente, tem que botar na cadeia e fazer devolver. Isso é roubo mesmo. Mas aqueles políticos que estão presos, do PT e mais de 100 partidos, não são corruptos pessoalmente. Eles utilizaram aquele dinheiro para financiar os partidos, portanto, para financiar a regra do jogo. É como se agora nós olhássemos para o Campeonato Brasileiro e disséssemos: o Campeonato Brasileiro não serve porque o Flamengo pagou mais caro para o jogador do que a Chapecoense. Não, essa é a regra do jogo. Quem tiver mais dinheiro compra o melhor jogador. Ou que o Santos agora está puto da cara porque o Barcelona levou o Neymar e pagou 60 milhões. Por dentro e por fora. Então é a regra do jogo capitalista que é assim. Então se alguém está desconforme, tem que mudar a regra. Bem, mas aqui eu quero frisar: o poder judiciário no Brasil é hegemonizado pela classe dominante e, portanto, eles ficam criando as condições para que as ideias neoliberais de saída para isso sejam do jeito que eles querem. E por último, é que essas mesmas ideias neoliberais, eles vão tentando botar também dentro do governo Dilma. Como é um governo de composição que não tem hegemonia, não tem projeto, daí eu compreendo a indignação do Vitor, mas espero que ele também entenda que o governo não é uma coisa só. Então, dentro do governo Dilma, tem neoliberais, tem reacionários, tem de tudo. E tem gente honesta. E a direita, muito esperta, vai se articulando com esses setores neoliberais dentro do governo Dilma para fazer o seu programa e andando do jeito que eles querem, independente de projeto. Bom, enquanto nós não se unificamos no projeto, vamos fazer as nossas ideias vigorar. Bom, finalmente, para não aborrecermos, no nosso campo da classe trabalhadora. Do governo Dilma, o companheiro já falou, e eu repito, é um governo que não tem unidade de classe, não tem um projeto de país, e por isso ele é apenas espelho da crise que está na sociedade. Tenho repetido em todos os debates um recado para a esquerda: parem de fazer análise de conjuntura só olhando para o governo. O governo é um mero espelho do que acontece na sociedade. Parem de fazer análise de conjuntura pelo parlamento. O parlamento é só um espelho. O que os clássicos nos ensinaram é que a correlação de forças na sociedade se dá pelo comportamento das classes e não das instituições. Bem, e é por isso que o exercício maior, mais reflexivo dos intelectuais orgânicos na universidade, nas mediações dos sindicatos, dos movimentos, tem que fazer esse esforço
de entender o comportamento das classes, e não apenas o que sai nos jornais, da pequena política, como dizia o Gramsci. Finalmente, a classe mais importante, porque é a mais numerosa, somos 140 milhões de brasileiros, e somos os que produzem a riqueza desse país, também enfrenta muitos desafios. Uma situação até meio parecida com a própria classe dominante. A classe trabalhadora também não conseguiu construir, apesar da crise e das dificuldades, um projeto que unifique e que ela possa apresentar para a sociedade como saída para essas crises que eu relatei. Então, até agora, mesmo quando a classe trabalhadora tenha feito as mobilizações de março, abril e agosto, todas essas manifestações têm sido com uma pauta defensiva, reativa, defendendo direitos. Então, nota a unidade que nós conseguimos construir, contra o impeachment, pela democracia. Tudo isso está na Constituição, precisava nós se mobilizar para não ter golpe. É uma vergonha ficar defendendo golpe. Segundo, nenhum direito a menos, ou seja, contra o ajuste fiscal e a política do Levy, que tira direitos dos trabalhadores. De novo, a defesa. E terceiro, a defesa do petróleo nosso, que está lá o projeto do Serra e o projeto de um outro deputado do DEM, querendo privatizar o pré-sal e a Petrobras. E aqui não é uma questão corporativa, vou apelar para o economês de novo. De todas as riquezas que o Fernando Henrique privatizou, portanto entregou para os capitalistas. E uma vez eu vi uma palestra do grande jurista Fábio Conde Comparato, e ele disse que se houvesse poder judiciário honesto nesse país, o Fernando Henrique devia estar preso por crime lesa pátria das privatizações que ele fez do patrimônio público que havia na energia elétrica, na telefonia e no minério de ferro. E o petróleo é a última riqueza coletiva que nós temos, apesar inclusive dos americanos terem 30%, 40% das ações da Petrobras. Mas pelo menos nós temos a maioria. Então o petróleo é a última riqueza que ainda, na riqueza natural, que ainda pode ser destinada socialmente e pode financiar o investimento e a indústria nacional. Seja a indústria petroquímica, seja a indústria em geral. Então nós temos que fazer uma defesa do petróleo, não com chauvinismo ou saudosismo, mas uma defesa do petróleo porque ela é uma riqueza natural que deveria ser explorada em benefício de todos. Não há nenhuma outra riqueza no país com essas características. Bem, volta à classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora tem se mobilizado, porém, quem se mobilizou foram as mediações, os militantes, nós que estamos aqui interessados em debater o Brasil. Por isso que também não tem aumentado o número das nossas mobilizações. Porque o povão mesmo, aqueles 140 milhões de trabalhadores, está com a bunda no sofá assistindo novela. Eles não se deram conta ainda da gravidade da crise. Mas, atenção, como eu disse antes, eles podem vir rapidamente se dar conta quando começar a aumentar a taxa do desemprego. E ontem, no debate, o senador Lindenberg revelou, com várias fontes de economistas de esquerda e de direita, que o prognóstico mais otimista é que nós, nos próximos 6 meses, a taxa de desemprego chegue a 12%. E nesse nível de desemprego, pode haver, então, reações até espontâneas da classe trabalhadora, para a qual nós devemos estar atentos. Então, nós temos um desafio de seguir mobilizando os militantes às mediações, mas mais do que eles,
O desafio maior é nós chegar nas massas, é voltar a fazer trabalho de base. Porque se aqueles milhões que estão no sofá não levantarem a bunda do sofá, esse Brasil não terá solução a curto prazo. Também no campo político, que é a solução para a crise política, não há unidade na classe trabalhadora, infelizmente. Primeiro, a maçona, eu acho que não tem consciência, só fica falando mal dos políticos e depois também se vende por alienação política e vai lá e vota no primeiro que engana ele. Porque o nível ideológico da classe trabalhadora brasileira e cultural é muito baixo. Nós ainda não saímos da senzala. E é por isso que setores ficam indignados quando vê algum negro entrando na universidade, fica indignado quando a empregada doméstica pede a carteira assinada. Eles não estão acostumados. E o que é grave, o povão também não está acostumado com os seus direitos de seres humanos. Então nós temos uma longa trajetória aí de civilização do povo brasileiro. É por isso que ele demora a reagir à crise. Porque a nossa classe trabalhadora é muito jovem do ponto de vista cultural e de classe trabalhadora mesmo. E então, voltando à reforma política, a maçona não está debatendo política e as mediações, nós não temos unidade ainda. Alguns setores da classe estavam satisfeitos com o devolve Gilmar, ou seja, com o voto do Gilmar. Bom, agora o STF deu um gesto importante, proibiu o financiamento empresarial. Mas é insuficiente, porque só proibir eles fazem caixa 2. Ou os ricos se candidatam e usam o seu dinheiro, daí é pau. Então vocês imaginam o Wesley Batista, já foi candidato a governador em Goiás, pode voltar a ser, e ele dizer, não pedi dinheiro para nenhum empresário, o dinheiro é meu. Então a reforma política é mais ampla, ou seja, tem que ter outras mudanças também. E alguns defendemos um projeto de lei que está lá, que o Cunha sentou em cima, e outros defendemos, como é o meu caso, que a reforma política só virá no país por uma Assembleia Constituinte. Mas uma Assembleia Constituinte, ela não é idealista no sentido de só porque nós queremos ela virar. Ela só vai acontecer no Brasil se houver um reascenso do movimento de massas. Então a nossa tarefa é produzir o reascenso do movimento de massas e apresentar desde logo a Constituinte como um caminho institucional para viabilizar essa nova repactuação onde a classe trabalhadora seria hegemônica. E finalmente, a classe trabalhadora precisa voltar a discutir um projeto do país, que não está fazendo. Então nós, nas várias frentes que atuamos, apenas estamos num enunciado muito genérico. Reforma tributária, reforma agrária, reforma política, reforma dos meios de comunicação. Mas o que é isso mesmo para o povo lutar? Nós não temos ainda uma elaboração que isso seria um projeto para o Brasil. Então, companheiros e companheiras, não sejamos pessimistas, mas infelizmente a realidade é essa. E enquanto nós não produzirmos uma nova unidade da classe trabalhadora que cria uma hegemonia na sociedade e que se contraponha a uma possível unidade da burguesia, nós vamos ainda ter anos pela frente de um processo de transição da qual nós não sabemos qual vai ser o resultado. Com isso eu quero dizer que essas crises nós não vamos resolver só pelo calendário eleitoral e nós não vamos resolver de curto prazo. Daí a importância de debate como esse, porque a universidade terá que se envolver cada vez mais nesse processo de debate que vai ser prolongado até nós criar uma grande união nacional que recoloque um projeto para o país e seja hegemônico para nós implementar no país. Muito obrigado pela atenção.